Você já se perguntou por que tanta gente está há anos dentro da igreja, mas ainda vive como se não tivesse sido transformada? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitos se acostumaram a aprender, mas nunca foram ensinados a praticar. Se contentaram com pregações emocionantes, mas nunca construíram uma vida espiritual consistente. E por isso vivem frustrados. Sentem que estão sempre correndo atrás de uma fé viva, mas nunca alcançam. E eu preciso te dizer, isso não é normal. Isso não é o Evangelho de Jesus. O que você vai ver aqui é uma aula direta, prática e transformadora. Uma amostra do que acontece dentro do nosso treinamento Formação de Discípulos, que tem ajudado cristãos de várias idades a sair da superficialidade espiritual e viver a fé de forma viva, consciente e produtiva. Hoje eu vou te mostrar 3 práticas, simples mas profundas, que têm o poder de mudar a sua vida com Deus de forma real. Isso não é sobre emoção, é sobre decisão. E se você aplicar, já nas próximas semanas, sua caminhada espiritual vai entrar em outro nível. A primeira prática é o que eu chamo de vida no secreto. Parece básico, mas escuta isso. Tem crente que já decorou os hinos da igreja, conhece os jargões do culto, mas não consegue passar 15 minutos a sós com Deus em oração e palavra. Sabe o que isso gera? Fé de vitrine. Fé que depende do culto, do pregador, da música. Uma fé que desmorona quando a igreja fecha ou quando vem a tempestade. A vida no secreto é onde o caráter é moldado, onde a direção é recebida, onde a raiz da fé cresce de verdade. E eu vou te dar algo prático agora. Todos os dias, antes de qualquer outra coisa, separe 15 minutos, trave a porta, desligue o celular, leve sua Bíblia, leia um capítulo, ore com sinceridade, fale com Deus como se estivesse conversando com o seu melhor amigo. Você vai perceber. Em pouco tempo algo começa a mudar. Deus começa a revelar. O coração começa a se aquietar. E aquilo que parecia confuso vai ficando claro. A vida no secreto é a fundação de uma fé inabalável. E se você não construir isso, tudo o que fizer na igreja será apenas performance. A segunda prática é o jejum intencional. Muita gente até jejua, mas sem direção. Faz como um ritual, uma rotina. Mas o jejum, biblicamente, é uma arma de guerra, uma ferramenta de clareza e rendição. Quando você jejua com propósito, o espírito se fortalece e a carne se cala. E aqui vai uma prática. Escolha um dia na semana. Pode ser quarta ou sexta. Jejue até o meio-dia ou até as 15 horas. Mas antes de jejuar, escreva o motivo. Senhor, quero ouvir tua voz. Senhor, preciso vencer esse pecado. Senhor, estou buscando clareza sobre essa decisão. E durante esse período, não é só ficar sem comer. É separar tempo para orar, ler, ouvir. O jejum intencional alinha o coração com o céu. Ele te tira do automático. Ele quebra vícios e desperta sensibilidade espiritual. Você vai perceber. Nas semanas que você jejua com propósito, Deus começa a tratar áreas que estavam adormecidas. E a resposta que você tanto buscava pode vir não em palavras, mas em convicções profundas. O jejum é como um grito silencioso da alma que move o céu. Mas só funciona quando é feito com consciência e entrega. A terceira prática é a disciplina da obediência imediata. E aqui muita gente tropeça. Por quê? Porque aprendemos a obedecer só quando sentimos vontade. Só quando dá tempo. Só quando é conveniente. Mas discípulo de verdade obedece mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando vai contra a vontade da carne. A maturidade espiritual começa quando você decide obedecer mesmo sem entender tudo. E essa obediência começa nas pequenas coisas. Deus te incomodou para perdoar alguém? Vai lá, manda a mensagem, faça a sua parte. Sentiu que deve parar de consumir um conteúdo que contamina sua mente? Delete agora, sem negociação. O Espírito Santo te mostrou que precisa dedicar tempo à palavra todos os dias. Coloque no alarme do celular. Defina horário fixo. Obediência prática é agir com fé, mesmo quando os sentimentos gritam o contrário. E sabe o que acontece quando você faz isso de forma constante? Sua fé ganha raízes. Sua mente se renova. Sua vida começa a refletir o céu.
Porque a presença de Deus não habita em quem apenas ouve, ela habita em quem obedece. Essas três práticas, vida no secreto, jejum intencional e obediência imediata, parecem simples, mas têm poder de reestruturar sua vida espiritual por completo. São como alicerces invisíveis que sustentam grandes homens e mulheres de Deus. São hábitos que, quando cultivados de forma sincera, silenciosa e constante, transformam totalmente sua maneira de enxergar a fé, os desafios e até a presença de Deus no dia a dia. E eu quero te dizer algo com todo carinho, mas também com firmeza. Se você aplicar isso com constância, mesmo que comece aos poucos, você vai começar a experimentar uma fé que tem gosto de verdade. Vai perceber que orar não é mais um peso, que jejuar não é punição, e que obedecer a Deus não é uma luta constante, mas uma resposta natural de quem ama e reconhece a voz do Pai. É nesse lugar que a comunhão com Deus deixa de ser teoria e vira experiência. Não é sobre ouvir falar. É sobre viver o que muitos apenas repetem de forma religiosa. Mas essa aula aqui é só uma introdução. Um pedacinho de algo muito maior. O que você viu até agora é apenas a superfície de um conteúdo que a gente aprofunda no Formação de Discípulos, um treinamento totalmente focado em ajudar cristãos sinceros a darem um salto de maturidade. Gente como você, que já percebeu que só frequentar cultos e assistir vídeos não é suficiente, que precisa mais, que anseia por uma fé real, sólida, enraizada em Cristo, não em emoções passageiras. Dentro do Formação de Discípulos, você vai encontrar ferramentas práticas, fundamentos bíblicos explicados com profundidade, exercícios de fé aplicáveis ao dia a dia, desafios espirituais guiados e muito mais. É um passo a passo para quem decidiu crescer. Não importa se você é novo na fé ou se já tem anos de caminhada, esse conteúdo foi feito para quem está decidido a sair da estagnação e viver o que Deus realmente planejou. Se isso falou com você, dá uma conferida no link que está aí na descrição. Olha com calma. Assiste os vídeos. Vê os depoimentos. Porque essa pode ser a decisão mais importante da sua vida espiritual até agora. Não porque vem de mim, mas porque o que está lá é fundamentado na palavra e centrado em Cristo. E se essa aula te abençoou, então imagina o que te espera quando você se compromete de verdade com a formação que o próprio Jesus nos chamou para viver. Fazer discípulos e ser discípulo. Vamos juntos?